Queria chamar aqui nosso querido irmão, pastor Anderson. Venha cá, nosso irmão, que vai trazer para nós uma palavra poderosa sobre a intimidade com Deus. Amados irmãos, Davi escreveu tantos e tantos salmos. Ele disse isso que nós cantamos agora. Uma coisa eu quero te pedir, Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor. Ele queria intimidade com Deus. E eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e pedir a Deus que te revele sobre isso hoje. O poder que há quando você descobre a intimidade. Pai amado e querido, nós abençoamos a vida do Anderson. Pedimos a Deus que o Espírito Santo fale através dele aos nossos corações e que possamos entender hoje, com toda a profundidade, com toda a imensidão, qual é o caminho da intimidade com o Senhor e como isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus eterno. Senhor, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti nessa manhã. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Queremos colocar nossa mente, nosso coração cativos ao Teu Espírito Santo. Que nessa manhã o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos mostrar, Senhor, um caminho novo, um caminho que nós possamos seguir, que nós possamos crescer cada dia mais na Tua presença. Em nome de Jesus. Deixe os seus problemas, deixe os seus afazeres, esqueça daquilo que te incomoda, coloque a sua mente, os seus ouvidos, na palavra que vai ser pregada hoje, para que Deus possa revelar o seu coração, a vontade dEle sobre a sua vida, e que eu possa ser, nessa manhã, um instrumento do Senhor, para trazer a palavra até vocês, amém? A gente está comemorando o Sucote, Tabernáculos, e uma tradição do povo judaico era construir uma tenda, e fazer suas refeições, nessa tenda. A tenda não tinha o teto para que eles pudessem ver as estrelas, e um simbolismo que Deus habitava no meio deles. E aí a gente pode dizer que Deus habita no nosso meio. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a morar no nosso coração. E nós temos que fazer uma habitação, uma casa agradável ao Senhor, para que Ele possa cada dia mais ser presente nas nossas vidas. Eu aprendi uma vez que existe 3 níveis de intimidade com Deus. O nível da intimidade das multidões, quando Jesus ia pregar, as multidões o cercavam e naquele momento Ele supria as suas necessidades. Mas depois que Ele fazia os milagres, as multidões iam embora e iam para a sua casa. O segundo nível é o nível dos discípulos. Aqueles mais chegados do Senhor ficavam com Ele, e eles ali aprendiam da palavra, Jesus explicava as parábolas, eles ceiavam junto, tinham um convívio junto, e eles viam os milagres, viam as promessas de Deus sendo cumpridas junto com eles. E existe também um terceiro nível. Queria que vocês abrissem em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1. E é esse nível que Deus quer que a gente alcance, amém? Mateus 17, capítulo 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um lugar, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol,
e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falando ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Amém, amados? A palavra fala que Jesus levou Pedro, Tiago e João para ter uma experiência sobrenatural com ele. Se a gente vê na passagem da cura da filha de Jairo, existia multidão, Jesus estava com os discípulos, mas no momento que ele entrou no quarto, ele chamou Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos ficaram lá de fora. Aqueles 3 discípulos puderam presenciar o poder de Deus, quando a filha de Jairo veio à vida novamente. Amém, amado? Esse é o tipo de intimidade que eu espero ter com o Senhor. Não intimidade das multidões, Deus suprir minhas necessidades e eu não procurá-lo mais. Não o tipo de intimidade dos discípulos no dia a dia, mas o tipo de intimidade de a gente estar na presença de Deus, que só aqueles íntimos vão usufruir. É esse o tipo de intimidade que Deus quer para a gente. Amém? Esse é o tipo de intimidade que Ele espera de você. Não só você vir num culto no domingo, não só você buscar a Deus todos os dias, mas que você possa usufruir da presença dEle com mais vigor. Existe um anseio no coração de Deus de ter um relacionamento com cada um de nós. Amém? É se consagrar a Deus, é a gente dedicar a nossa vida a Ele. Amém? E nós vamos ver alguns pontos que nos levam a ter essa intimidade com o Senhor. Alguns pontos que a gente tem que colocar em prática na nossa vida para a gente realmente usufruir dessa intimidade. Para que a gente possa estar no nível de Pedro, do Tiago e de João. Quem andou sobre as águas? Pedro. Quem estava no final, na crucificação com Jesus, quem se reclinou sobre o ombro de Jesus? João. A palavra de Deus fala que o relacionamento de João era tão grande que as palavras dele se confundiam com do mestre. E é isso que a gente tem que ter na nossa vida. É essa que tem que ser a nossa busca. Cada dia mais a gente se parecer com Cristo. Que a gente possa fazer a diferença no mundo. O mundo está cheio de gente igual, mas a gente tem que ser diferente. Nós temos que ser semelhantes a Cristo, cada dia mais. Não vai ser da noite para o dia que nós vamos ser transformados, mas é de glória em glória, de dia após dia. Hoje eu vou tirar uma sujeirinha da minha vida, vou tratar, vou trabalhar nela, e depois que estiver limpo eu vou começar a trabalhar em outra, e em outra, e em outra, até que a gente possa estar totalmente limpos. Amém, amado? É um processo, nós estamos nesse mundo num processo. Deus não faz mágica, Deus faz milagres. E o milagre é produzido, o milagre é trabalhado. Amém? Qual o tipo de relacionamento que você quer ter com Deus? Primeiro passo para a gente ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Deixe a palavra de Deus fazer parte da sua vida. Amém, amados? Não existe outro processo. Se eu não deixar que essa palavra entre na minha vida, que ela faça parte no meu dia a dia, eu não vou conhecer a Deus. Não adianta eu vir com a Bíblia no domingo, pôr ela debaixo do braço, sentar numa cadeira, ouvir a palavra, sair daqui abençoado e durante a semana inteira eu não buscar o Senhor. Eu tenho que buscar todos os dias.
Eu tenho que deixar que essa palavra me limpe, me transforme, né, todos os dias. A palavra de Deus fala que quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, né, Ele entra no nosso coração e Ele limpa a casa. E a palavra fala que eu tenho que enchê-la. Se eu não encher, né, o meu estado fica 7 vezes pior do que o antigo. O encher a casa depende de nós. O encher o seu coração depende de você. Deus não vai fazer isso para você. Ele vem e limpa. Ele vai limpar a sua casa. Vai deixar limpinha, vazia. Mas você tem que encher. E é através da palavra de Deus que nós enchemos as nossas vidas. Talvez é difícil você ler 2, 3, 4 capítulos por dia, né? Mas leia um versículo por dia, comece com um. Depois passa por um capítulo, 2, né? De acordo com a sua fome, com a sua sede de conhecer a Deus, você vai aumentando. Não é fácil. Não, talvez você fale, não tenho tempo. A gente tem tempo. A gente não consegue... talvez a gente não consiga se organizar, mas tempo a gente tem. O tempo foi dado igualmente para todo mundo tem 24 horas. Alguém aqui tem 25 horas de dia? Não, é 24 horas. Se alguns conseguem, outros também podem. É só a gente saber administrar. A palavra fala em Efésios 5, capítulo 5, versículo 1, perdão. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O propósito de Deus na nossa vida é que nós sejamos imagem e semelhança do seu Filho. A única maneira de eu conhecer, de eu ser igual a Cristo, né? Semelhante, é conhecendo Ele. E eu vou conhecer através da palavra dele. A palavra fala que Deus foi nos revelado através dessa palavra, através da Bíblia. E se eu não me exponho a Ele, se eu não me exponho a essa palavra, eu nunca vou chegar a ter a estatura de Cristo. Efésios 4, capítulo 4, versículo 22, diz assim: no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu tenho que colocar o velho homem, né? Aquele homem, né, que mentia, que fazia as coisas erradas, eu tenho que diminuir ele, e tenho que revestir-me, né, com um novo homem, aquele que foi recriado. Existe uma briga dentro de nós, que é que o velho homem sempre vai querer ressurgir. E a gente tem que ter um domínio sobre ele. Nós temos que deixar que o novo homem, aquele que tem o contato com Deus, aquele que tem o relacionamento com Deus, cresça, e que o velho homem diminua. A nossa vida, sempre vai ter esse conflito, não adianta, pode ter 100 anos, que o velho homem, se tiver uma oportunidade, ele vai querer se ressurgir de novo. E cabe a nós, cabe a cada um de nós, colocá-lo abaixo, colocar para baixo. O novo homem que tem que estar diante do Senhor. Amém, amados? Isso vai muito de tempo de exposição. Quanto tempo a gente tem, a gente está disposto a gastar na presença do Senhor? Quanto mais tempo eu passo diante dessa palavra, mais eu sou transformado. Isso fala também de tempo de qualidade. Não adianta eu pegar a Bíblia, ler ela em 5 minutos, e depois me perguntar o que você leu, e eu falar, não sei. Se eu quero ter um relacionamento dentro da minha casa, se eu quero ter um relacionamento dentro da minha empresa, na minha escola, eu tenho que ter tempo de qualidade. Não adianta eu entrar dentro de casa mudo e sair calado, porque eu não vou ter um relacionamento com meus filhos, com a minha esposa. Isso tudo vai de tempo, o tempo e a qualidade que eu emprego dentro da minha casa, a qualidade que eu emprego para ter os meus relacionamentos. Amém, amados? Assim é com Deus.
né? Se eu não tenho um tempo de qualidade com Deus, se eu não tenho um tempo separado com Deus, eu não vou ser transformado, não vou ter uma vida transformada. E a gente aprendeu que quando eu mudo a minha vida, o mundo ao meu redor muda. Quando você muda a sua vida, tudo ao seu redor muda. Se você precisa de um milagre, se você precisa ser abençoado, a mudança tem que começar no seu interior. E o resto, o todo vai ser transformado através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente busca a Deus, quando a gente busca o conhecimento do Senhor, Ele vai mudar as nossas vidas. Ele vai transformar o nosso viver. É isso que a palavra diz. É uma promessa de Deus. Você busca Ele e Ele vai mudar todo o seu viver. Amém, amados? A palavra fala lá em Salmo 119, 5, que lâmpada para os meus pés e luz para a minha vida é a palavra do Senhor. O pastor começou falando que justamente isso, que a palavra de Deus é luz. Se eu quero ter uma mudança de vida, o que vai iluminar a minha vida, o que vai me guiar, que vai me colocar no caminho certo é a palavra dele. É ela que vai me desviar do caminho do mal. Eu vou estar no caminho, vou estar na palavra de Deus, vou estar no caminho certo através da palavra dele. Amém, amados? Deus tem uma vontade, um desejo de comunicar com cada um de nós. Deus é um Deus pessoal. A maneira que Ele fala comigo vai ser diferente da maneira que Ele vai falar com a pastora, com o pastor, vai ser diferente da maneira de falar com qualquer um de nós aqui, amém? Porque Ele vai nos tratar de acordo com o nosso entendimento, com a nossa fé. Mas Deus espera que cada um de nós possamos buscá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força. A vontade dele é que cada um de vocês faça com que esse relacionamento seja cada dia maior, cada dia melhor. Um relacionamento onde você fala e ele te responde. Deus tem um anseio por isso. Se a gente pegar em Gênesis, eu acho maravilhoso a passagem que fala que Deus, todo dia, na virada do dia, ia ter com Adão e Eva. Por que você acha que ele não faz isso com você? Por que você acha que Deus não está esperando que você tenha esse relacionamento com ele? Qual que é a diferença? Não existe diferença. Nós somos criaturas dele, nós somos criados por ele, nós somos filhos dele. E o anseio do coração dele é que a gente tenha um relacionamento de intimidade. Amém, amados? E o primeiro passo é através da palavra dele. O segundo passo, em 1 Tessalonicenses 5,17, diz assim: orai sem cessar. Se eu quero ter um relacionamento de intimidade com Deus, se eu quero ter um relacionamento mais íntimo com Ele, se eu quero passar tempo na presença dEle, o segundo passo, a segunda ação que eu tenho que fazer é orar. O que é orar? Eu aprendi também que orar é se comunicar com Deus. Nós temos que abrir os nossos lábios, nós temos que abrir os nossos corações. Nós temos que demonstrar a Deus o quanto a gente quer, o quanto a gente o busca. E isso pode ser feito, não existe uma fórmula, mas você tem que abrir o seu coração, você tem que falar com o Senhor. Orar sem cessar é você... então quer dizer que eu vou ficar orando o dia inteiro. Não, mas tem que ser algo natural na sua vida. Você abre os olhos, você acorda de manhã, qual que tem que ser a sua primeira coisa você fazer? Agradecer a Deus. Quantas pessoas gostariam de abrir os olhos e não podem mais? Você tem que entregar a sua vida a Deus, que Ele possa conduzir, que você tenha um dia de vitória, um dia excelente, um dia maravilhoso. Porque se Ele for à frente, nada vai estragar o seu dia.
E eu não preciso ter palavras pomposas, Senhor, Deus, Todo-Poderoso, não. Eu posso simplesmente abrir os meus lábios e falar, Deus, Pai, obrigado por mais um dia de vida. Que o Senhor vá à frente nesse dia. Amém, amados? Não existe uma fórmula para falar com Deus, não. Mas a gente tem que abrir os nossos corações. É aquilo que está dentro do seu coração que você tem que expor. A palavra fala que Deus, antes mesmo da palavra vir à sua boca, o Senhor já sabe o que você precisa. Mas a palavra é semente. Eu tenho que lançar a semente para me poder colher na minha vida. Ele espera que a gente abra os lábios, ele espera que a gente expresse, a nossa vontade, o nosso desejo. E como que faz aquele que não fala, o mudo? Uma lágrima, um levantar das mãos, um se prostrar no chão, isso tudo é comunicação. Eu sempre falo que, para me corrigir meus filhos, tem hora que eu não preciso dar uma palavra. Se eu olhar para eles, eles já sabem o que precisa. Então, a gente tem que ser assim com Deus. Tem hora que você não vai precisar falar. No silêncio, você vai estar falando com o Senhor. Numa lágrima que você deixar soltar, você vai estar falando com o Senhor. Isso tudo é comunicação. E Deus espera que a gente tenha uma comunicação. Se a gente quer ter um relacionamento íntimo com o Senhor, eu tenho que me comunicar. Se eu não me comunicar, qualquer relacionamento é destruído. Se eu passar uma semana dentro de casa sem falar com minha esposa, meu casamento acaba. Não é assim? Então a gente tem que se comunicar. Um relacionamento vivo, um relacionamento duradouro, tem que existir comunicação. Amém, amados? Assim é com Deus. Se eu não me comunico com Ele, se eu não abro os meus lábios, se eu não exponho o que eu quero, não existe relacionamento. O segundo passo para a gente ter um relacionamento de intimidade é a comunicação, é a oração. É eu me comunicar com o Senhor, é você se comunicar com o Senhor. Amém? Terceiro passo é a disponibilidade. Em João, capítulo 15, versículo 14. Diz assim, 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Para mim, ser amigo de Deus, a palavra fala que primeiro eu tenho que ser servo. Eu tenho que servir. Amém, amados? E muitas vezes a gente lê esse versículo e não entende, a gente não percebe. Mas o que é ser servo? É você estar na obra do Senhor. Se eu estou envolvido na obra de Deus, se eu estou envolvido no ID, pregar o Evangelho, ide, curar os enfermos, é muito mais difícil eu desviar. É muito mais fácil ouvir o Senhor falando comigo. E a partir do momento que eu ensino, a partir do momento que eu prego, eu mesmo começo a confrontar a minha vida. A partir do momento que você está na frente e começa a pregar para alguém, a evangelizar alguém, você começa a olhar para si próprio. Como que eu vou falar para alguém parar de fazer alguma coisa se eu ainda faço? Então eu tenho que parar de fazer. Como eu vou evangelizar alguém se a minha vida ainda tem algum problema? Eu tenho que resolver o meu problema. Por isso que eu tenho que estar disposto, tenho que estar disponível para fazer a obra de Deus. Se você vai pregar para alguém que está envolvido numa religião, é muito mais difícil aquela pessoa aceitar essa palavra,
porque ela está envolvida naquela obra. E assim tem que ser a nossa vida, né? Você tem que se envolver na obra. Eu só vou me satisfazer, não, eu vou ter a plenitude, né, do meu ser, né, quando eu me sentir usado por Deus. Que você possa colocar um propósito na sua vida. Eu vou pregar para uma pessoa no ano, eu vou trazer uma pessoa aqui na igreja em um ano. Eu vou tentar mostrar o amor de Cristo para uma pessoa em um ano. Faça isso, se envolva. Pode ser que você pregue para milhares de pessoas e seja difícil você trazer uma aqui. Mas pode ser que para outras pessoas vai ser fácil. Trazer uma, duas, 10, 20, e você vai sentir realizado através da obra do Senhor. Você tem que participar da obra. Você tem que estar disposto. Quanto mais eu me engajo, né, quanto mais eu me engajo na obra de Deus, mais próximo eu estou dele. Amém, amados? O melhor jeito de aprender é ensinar. O melhor jeito de você aprender, né, a vontade de Deus é você ensinar às outras pessoas, né, aquilo que você aprendeu. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Eu sou o primeiro a aprender. Amém? Eu dou um exemplo, né, que a gente tinha uma loja lá em Lafayette, a gente tinha uma floricultura, e o ambiente, né, ele era propício, né, à palavra do Senhor, porque a gente tinha um louvor no fundo, a gente tinha uma mesa com a tampa de vidro, e debaixo ali tinha vários versículos, e sempre quando alguém entrava, eu ouvia o louvor, perguntava: vocês são evangélicos? Ali era uma abertura para a gente falar da palavra de Deus. Eu li um versículo, tinha um convite para a célula, tinha um convite para o culto, né? E a pessoa se expunha e a gente pregava. A gente estava disponível. Muitas vezes os vendedores iam lá, começavam a vender, a gente conversar, né? E abriam uma brecha e a gente pregava. Eu lembro que teve uma vez que um vendedor foi para a nossa casa e nós ficamos mais de 2 horas conversando com Deus. Eu não sei se ele está ouvindo essa pregação, era de São João del Rei, que Deus possa ter tocado no coração dele, mas a minha parte eu fiz, a nossa parte nós pregamos. Então nós temos que estar disponíveis. A gente tem que estar disposto a fazer a obra de Deus. Você pode falar assim: mas para você é fácil. Você está aí na frente pregando para todo mundo, mas quem me conhecia, né, quem me conheceu antes de conhecer Cristo, era uma pessoa tímida. Para mim estar aqui hoje, eu falo que não é fácil, não é fácil. É muito difícil. A semana inteira eu fiquei nervoso por causa disso, porque é uma responsabilidade. Amém, amados? Mas a gente tem que estar disponível. Nós temos que estar disponíveis a falar a palavra do Senhor. Temos que estar disponíveis a ser instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. E eu era uma pessoa que não conseguia conversar com ninguém de olho a olho, eu sempre de cabeça baixa. Para mim, cumprimentar uma pessoa era uma dificuldade. Então, era uma pessoa muito tímida. Mas eu falo para vocês que, para Deus, a gente se liberta, para Deus a gente faz a obra porque é uma satisfação. E eu já cheguei a orar com as pessoas na frente da loja, e você imagina a aflição que era para mim estar fazendo aquilo, mas eu estava fazendo a obra de Deus. E aquilo tinha uma satisfação maior do que a minha timidez, porque aquilo me dava prazer. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar disposto. Você está disposto a fazer a obra de Deus? Faça igual eu falei, coloque um objetivo de trazer uma pessoa a conhecer a Cristo. A palavra fala, Jesus mesmo fala: não perca o seu tempo com aquelas pessoas que não querem conhecer a Deus, mas invista naqueles que querem, que têm sede, que buscam a Deus. Deus vai te dar a oportunidade, Deus vai te mostrar as pessoas que você deve pregar. A palavra fala que uns semeiam, outros cultivam e outros colhem. Pode ser que você vai semear e não vai ver o seu fruto sendo colhido,
né? Mas talvez você vai colher. O outro vai ter pregado lá atrás, e você vai trazer essa pessoa a conhecer a Cristo. Então, esteja disponível, esteja engajado na obra, participe, né, na obra de Deus. Você vai ver que é um prazer, né, quando Deus te usa, quando você é usado pelo Senhor. Deixe Deus te usar, né? Deixe Deus falar com você, né? Deixe Deus manifestar na sua vida ou na vida de outras pessoas. Isso é muito importante para a gente ter intimidade com Ele. Quarto, reconheça sempre o amor de Deus pela sua vida. Amém, amados? Isso é importantíssimo, né? A gente reconhecer o amor de Deus na nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5. Estou com a minha primeira Bíblia aqui, que eu ganhei, que eu comprei. Tem um monte de Bíblia lá em casa, mas eu gosto da primeira. Acho que todo mundo tem isso. A minha primeira aqui toda marcada, né? As folhas estão se soltando, não posso perder nenhuma delas, mas eu gosto dela, né? Porque Deus fala comigo através dela. Tem mais de 10 Bíblias lá em casa, mas é essa aqui que tem um apreço maior. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A palavra aqui fala que o amor de Cristo constrangia Paulo. Amém, amados? O amor de Cristo tem que nos constranger. Nós temos que receber o amor de Deus todos os dias. Mas você pode falar assim, mas Paulo tinha uma vida abençoada, né? Ele era cheio do Espírito Santo. Se você abrir lá em 2 Coríntios 11, versículo 24. Diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Mas mesmo assim, o amor de Cristo constrangia Paulo. Amém, amados? Mesmo na dor, mesmo nos flagelos, mesmo nos naufrágios, o amor de Cristo constrangia Paulo. E é isso que tem que estar na nossa vida. Você tem a consciência do amor de Deus por você? Você tem a consciência, do sacrifício que Ele fez naquela cruz por mim e por você? Isso tem que estar no nosso dia a dia. Talvez você está passando por uma dificuldade, talvez você está passando por um problema, talvez você está passando por uma doença, eu não conheço a sua vida, mas saiba que o amor de Cristo, Ele reina sobre você. Deus sente um amor tão grande, tão imenso pela sua vida. Amém, amados? Isso tem que fazer parte da nossa vida. Eu peço, Deus, que o seu amor me constranja todo dia. Eu quero ser constrangido pelo amor de Deus. Independente das lutas, todo mundo tem luta, independente das dificuldades, todo mundo tem dificuldades. Lógico que uns têm dificuldade maior do que os outros, mas o amor de Deus tem que estar presente na nossa vida. Nós temos que ter esse reconhecimento, essa sensibilidade.
que Deus, né, que Jesus sofreu, morreu em nosso favor. A palavra fala, mas Paulo não tinha doença. Tinha. A palavra fala que Paulo teve um espinho na carne. A gente não sabe se é uma doença. Mas aquilo ali, Deus, ele fala que ele pediu a Deus para tirar 3 vezes da vida dele, porque aquilo o incomodava. Mas mesmo assim, o amor de Cristo o constrangia. Amém, amado? Talvez o seu problema é um problema sério, mas a gente pode olhar para um céu azul e falar que dia lindo, que dia maravilhoso. Que Deus maravilhoso que nós temos, que preparou esse dia maravilhoso, que eu posso contemplar a beleza do céu. Que dia maravilhoso eu poder sair da minha cama e estar aqui hoje, estar em pé. Quantos gostariam de estar no meu lugar e não estão? Você pode agradecer a Deus pela sua família, a família maravilhosa que você tem, pelos seus filhos. Quantos motivos você tem para agradecer a Deus? E isso tem que fazer parte da nossa vida. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. João 3,16, todo mundo sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus maravilhoso. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou aquilo que ele tinha de mais precioso pela minha vida, pela sua vida. Ele entregou de mãos abertas, por amor. Que coisa maravilhosa. E eu gostaria de encerrar contando um fato que demonstra esse amor de Deus pelas nossas vidas. A gente, como já disse, a gente tinha uma loja em Lafayette, uma floricultura, e na rua tinha uma moça que chamava Vera, e ela vivia embriagada, ela andava de um lado para o outro, bebia muito, e ela entrava em todas as lojas da rua. Só que chegava na nossa loja, ela pulava, ela não entrava. Todos os dias, ela entrava em todas as lojas. Na hora que chegava na nossa loja, ela pulava. E um dia, a Janaína, ela vendo aquela moça, uma moça nova, ela orou para Deus e falou assim: Senhor, eu gostaria muito de falar do seu amor para ela. Se o Senhor quer que ela conheça da sua palavra, traz ela aqui. Faz com que ela venha aqui para me pregar para ela. E nesse inteirinho eu cheguei na loja e nós sentamos na mesa no fundo da loja e nós começamos a conversar. Ela me contou que tinha orado para Deus, pedindo que se ele quisesse, que ele levasse aquela moça até aquela loja. E passou 10 minutos. Aquela moça entrou e sentou na nossa frente. E eu comecei a pregar para ela. Eu olhei para a Janaína, nós olhamos assim e falei: Deus, você é lindo, você é maravilhoso. Ela nunca tinha entrado naquele lugar. E 10 minutos depois da oração, ela entrou e sentou. E nós pregamos, nós falamos com ela, nós mostramos o amor de Cristo para a vida dela. E no final nós fizemos uma oração de entrega. E ela entregou a vida a Jesus naquele momento. E eu nunca vi uma entrega tão linda, tão maravilhosa como aquela. Aquela moça entregou a vida a Jesus chorando. E ela estava com um bustier, um shortinho, ela falou: essa vida aqui eu não queria para mim, não. Não é essa vida que eu escolhi para mim. Ela entregou a vida chorando. Eu nunca vi uma conversão daquele jeito. E ela não voltou mais na loja. Passou um tempo, nós perguntamos, cadê a Vera? O que aconteceu com a Vera? E a Vera tinha morrido. E foi a única oportunidade, eu tenho certeza, dela conhecer a Cristo. Isso demonstra o amor de Deus pelas nossas vidas. Deus te ama. E aquela mulher, ela não morreu sem conhecer o amor de Deus. Você tem que estar disponível, mas quantas pessoas estão se perdendo
porque a gente não abre os nossos lábios? Quantas pessoas se perdem porque a gente não está disponível? Os 9 anos que a loja ficou aberta, esse dia pagou por todos os dias, né? Esse dia foi o melhor dia, o dia mais lindo da minha vida, porque eu tenho certeza que aquela mulher está salva. Se eu tenho algum parente dela ouvindo essa pregação, tenha certeza que ela foi salva, porque ela teve a única oportunidade que ela teve de conhecer a Cristo, ela entregou a vida a Jesus. Amém, amados? A gente tem que ter intimidade com o Senhor, né? Deus anseia por isso. Deus espera que você esteja disponível, né, para levar o amor, para levar a palavra dele a outras pessoas. Quantas pessoas precisam do amor de Cristo? Quantas pessoas estão se perdendo porque a gente tem se calado? A gente não foi atrás daquela mulher, nós não pegamos ela à força, nós oramos. A Janaína orou: Senhor, traga ela aqui. E ele levou aquela mulher lá. Gente, basta uma oração sua, basta uma intercessão sua para que as pessoas conheçam a Cristo. É isso que Deus espera, mas para isso eu tenho que me expor à palavra, para isso eu tenho que ter uma intimidade com o Senhor. Deus não pode te usar se você não consegue ouvir a sua voz. Existe um clamor do Senhor para que a gente tenha intimidade com Ele cada dia mais. A palavra de Deus fala que nós vamos crescer em glória, dia após dia, né? A gente sempre fala que eu não posso ser hoje como eu era ontem, e eu não posso ser amanhã como eu sou hoje. Eu tenho que melhorar, você tem que melhorar dia após dia. Não podemos estagnar, não podemos parar, não podemos achar que está bom do jeito que está, porque não está. O mundo está perdido, as pessoas estão se perdendo, e Deus quer te usar. Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dele, e muitas vezes nós não estamos disponíveis. Amém, amados? Eu queria orar com você, queria chamar o pastor, que a gente possa, nesses dias de festa, né, que a gente possa estar aberto para que Deus possa falar ao nosso coração, que a gente possa celebrar. É um dia de celebração. Só de você estar aqui, só de você estar ouvindo essa palavra, é um motivo de celebração. Que você esteja disponível a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, porque é isso que Ele espera. Amém? Glória a Deus. Eu não sei dizer quantas vezes nessa mensagem Deus foi falando comigo. Eu espero que Deus tenha falado com você. Deus está nos chamando para a intimidade. É um convite. Ele não vai obrigar você. Mas a Bíblia diz que a todos que pedirem, Ele vai dar. Todos que buscarem, vão encontrar. Não importa o seu passado não vai mudar. Mas se você quiser hoje ter uma intimidade com Deus, Ele vai mudar a sua história. Amém? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai amado e querido, te rendemos graças, Senhor, pela vida do Anderson. Que palavra maravilhosa o Senhor trouxe a nós hoje. Diante de tantas lutas no dia a dia, às vezes esquecemos da intimidade com Deus. Ficamos tão preocupados com o nosso trabalho, com as nossas coisas a fazer. Eu peço a Ti, Senhor, que nos perdoe pelas vezes que nos calamos, que não estivemos disponíveis para falar de Jesus para alguém, para convidar alguém para vir a um culto, a uma célula. Senhor, eu peço a Ti que nos perdoe pelas vezes que não oramos, que não lemos a palavra, que não buscamos amar o próximo. Eu peço a Ti, ó Deus, que todos aqui possam sair daqui hoje com um coração de servo. Que o Senhor possa mudar o nosso coração de pedra
colocando em nós um coração de carne, um coração sensível à tua voz, que possamos dar mais valor às coisas espirituais, ao amor ao próximo, do que às coisas materiais. Senhor, eu peço a Ti que cada um aqui saia hoje disposto a servir o Senhor e buscar a intimidade, porque a Tua palavra diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor estabeleça uma aliança conosco hoje. Se você quer ter essa aliança com Deus, faça uma oração agora comigo. Feche os seus olhos onde você estiver e diga assim: Senhor Jesus, eu peço perdão a Ti pela minha individualidade, e eu quero agora andar com o Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que perdoe as minhas falhas e me dê a Tua salvação, a Tua companhia, o Teu poder. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero orar mais. Eu quero estudar mais a palavra. Eu quero amar mais o próximo. Eu quero estar, ó Deus, servindo o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Eu entrego a Ti a minha vida e faço contigo essa aliança eterna, em nome de Jesus. Diga amém.